Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Senador Paim, a quem eu cumprimento pela sua incansável luta em defesa do nosso país, dos trabalhadores, de todos aqueles excluídos, e também pela sua cumprimento por essa, que eu já considero uma vitória, a relatoria no projeto da terceirização, que para nós, taticamente, estrategicamente, é fundamental, e com certeza podemos esperar que o PL 4330 aprovado na Câmara dos Deputados não vai prosperar. Mas, senador, eu falo aqui representando o presidente José Calixto Ramos, da nova Central Sindical de Trabalhadores, que por agendas já anteriormente organizadas, hoje ele está em São Paulo, não pode comparecer a esta audiência. Eu gostaria de situar a nossa intervenção a partir de uma posição de princípio da nova Central. Nós fomos constituídos como uma central voltada para defender os interesses nacionais na perspectiva dos trabalhadores. Nós não compartilhamos, não comungamos com qualquer concepção neoliberal de desmonte de direitos, de desmonte de conquistas, e especialmente de desmonte do Estado brasileiro na sua função social e na importância que tem. E, nesse aspecto, a Petrobras, historicamente, e do ponto de vista da nossa economia e da geopolítica, é uma questão central que nós precisamos defender. A Petrobras, ela é, para todos nós, um esteio fundamental para várias questões do país, não só a questão industrial, mas a função social da Petrobras, ela tem um papel relevante para que o nosso país possa se transformar efetivamente numa nação desenvolvida em todos os sentidos. E, nesse aspecto, o PL 131 do senador José Serra, ele vem na contramão de tudo isso. Nós entendemos que há um conjunto de articulações que não só o PL 131 do senador do PSDB, mas há, inclusive, articulações de setores da sociedade, de setores aí que historicamente comprometidos com as políticas neoliberais, que já começam a aparecer, até eu entendo, para reforçar o debate no Congresso Nacional, especialmente no Senado, em posições favoráveis ao PL 131. Há, curiosamente, nesse final de semana, em vários jornais brasileiros e revistas, saíram artigos dos luminares da justiça brasileira, de intelectuais, justamente com as propostas de desmonte total e absoluto da Petrobras. Alguns, por exemplo, como este aqui, Sacha Calmon, que é um jurista reconhecido, a Petrobras é do povo, em artigo que saiu no Correio Brasiliense de sexta-feira, ele propõe que se ressuscite a Margaret Thatcher para que possa fazer o desmonte efetivo e privatizar tudo no Brasil, a começar da Petrobras, que a culpa pela situação em que se encontram, claro, na concepção, é o governo atual e especialmente os seus funcionários. Então, a gente percebe que há uma orquestração que não só do PL aqui em tramitação no Senado, mas em outros pontos das ofensivas aí neoliberais para o desmonte da Petrobras. E, lamentavelmente, a diretoria atual da Petrobras concorre para isso. Acho que não podemos deixar de lado também a denúncia com relação às medidas anunciadas de vender até 60 bilhões de dólares em ativo da Petrobras, vender parte da BR Distribuidora, vender 49% da Gaspetro. Então, isso são medidas criminosas. Nós não podemos aceitar, a nova central não aceita e denuncia essa prática da diretoria atual da Petrobras, que reforça a postura já implícita no PL 131, que é na perspectiva de retirar da Petrobras o controle único do petróleo no Brasil. O doutor Raul Bergman apresentou dados consistentes e concretos sobre a realidade do petróleo no mundo e sobre a realidade da Petrobras. Eu gostaria de
até a partir de alguns exemplos, de alguns dados que ele trouxe, de trazer à luz a necessidade de que entendamos o PL 131 como uma proposta antinacional, que fere a soberania nacional e que traz riscos extremamente graves para a função social dos lucros do pré-sal com relação à educação e com relação à saúde. Nós sabemos que há verbas carimbadas do pré-sal com relação a estas aplicações de natureza social fundamentais para o nosso país. Por isso, o PL, na nossa compreensão, não deve prosperar. Entendemos que a Petrobras, ela é, hoje no mundo, talvez a única petrolífera que tem o know-how para explorar petróleo abaixo da camada de sal. Nenhuma outra tem esse know-how. Know-how adquirido pela história da Petrobras, pela qualidade dos seus funcionários, pela qualidade dos seus técnicos, que coloca o Brasil na vanguarda tecnológica desse tipo de prospecção de petróleo. Não é uma atividade qualquer fazer esse tipo de extração de óleo abaixo da camada do pré-sal. Exige uma tecnologia extremamente avançada, extremamente acurada, que hoje no mundo só a Petrobras detém. Portanto, com essa questão da necessidade da qualificação tecnológica, o que está em risco não é apenas a função social, não é apenas o desvio dos dinheiros, do recurso que deveriam ser destinados à educação e à saúde para transferir para os lucros das multinacionais, mas o que está em risco, inclusive, é a questão ambiental. Qual é a qualificação técnica que tem essas empresas para fazer esse tipo de trabalho tão sofisticado, tão qualificado e de altíssimo risco? Nós já tivemos aí problemas graves no México com empresas inabilitadas que criaram desastres ambientais. Nós já tivemos problemas em outros países com a prospecção, não em situações tão desafiadoras, tão complicadas e complexas como é a extração de petróleo abaixo da camada do sal, como ocorre no Brasil. Então, este é um aspecto. Primeiro, defender a qualificação técnica da Petrobras como única empresa no mundo que tem hoje o know-how adequado para este trabalho. Segundo, contestar de que o desmonte da Petrobras deve se dar em função da chamada onda de corrupção na empresa. A verdade é que afirmar que a Petrobras está falida em função de uma alta dívida, que ela está desacreditada em função da corrupção e por isso justifica retirar dela o pré-sal, retirar do país os dividendos dessa riqueza colossal, da importância que tem, como o Dr. Bergman muito apresentou, é uma falácia. Não resiste às menores análises. Se está tão quebrada, recentemente a Petrobras colocou títulos no mercado e de uma tacada rápida angoriou quase 2 bilhões, poderia chegar a 13 bilhões, se assim o quisesse. Que empresa falida é essa que apenas em um processo rápido consegue captar recursos tão elevados? Por outro lado, nós vemos aí o governo brasileiro financiando setores da indústria nacional. Por exemplo, as montadoras receberam aportes da ordem de quase 3 bilhões para se recuperarem. Por que o BNDES não abre uma linha de crédito para a Petrobras nesse sentido? Por que o governo, em vez de até fazer coro com o desmonte aí da venda de ativos, não investe na empresa? Ele que detém 47% das ações, que é o maior acionista. Então, o que nós defendemos é uma política de Estado para defender a Petrobras. As questões de corrupção, as questões de desvio devem e estão sendo enfrentadas como devem ser, pela justiça, pela lei, pela criminalização e penalização dos responsáveis. Mas isso não afeta o eixo da empresa, o centro da empresa. E o que nos preocupa mais ainda, senador Paim, é a partir de uma intervenção do professor Rafael Pádula,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá do programa de pós-graduação do curso de engenharia, num seminário que houve, ele apontou dados extremamente graves que mostram a articulação dessas tentativas de desmontes atuais da Petrobras com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. A geopolítica brasileira, implantada a partir de 2003, é de conhecimento público, ela está em contraposição com a inserção histórica dos Estados Unidos aqui na região. Não é de interesse dos americanos, e aí o professor Padula faz isso muito bem, que potências regionais como o Brasil possam ter controle dos seus recursos naturais. A determinação que o governo americano, que a política americana quer, é que países como o Brasil tenham, por exemplo, forças armadas dedicadas ao controle interno, narcotráfico, terrorismo, a proteção dos recursos naturais. Isso seria de responsabilidade dos Estados Unidos. Daí a mudança da quarta frota, que passa a atuar agora especificamente no Atlântico Sul. Daí, recentemente, a rejeição que os Estados Unidos fez na ONU das 200 milhas do Brasil, das 200 milhas marinhas. Daí a permanente e insistente espionagem no Brasil, como denuncia a Wikileaks. Então, projetos como o PL 131, eles reforçam justamente essa perspectiva da geopolítica dos Estados Unidos de manter o domínio imperialista sobre os recursos naturais. E os Estados Unidos precisa disso como nós precisamos de ar para sobreviver. Porque, a não ser a Índia e a China, todos os demais países grandes importadores de petróleo têm nos Estados Unidos o seu principal reforço. E aí o professor Bergman disse muito bem, nos Estados Unidos não exporta petróleo, o refino é todo feito lá. Quer dizer, não é possível você... Então, por que isso não serve para o Brasil? Se lá é assim, no mundo todo, talvez 90% da exploração de petróleo é estatal. O exemplo da Noruega é muito bem expresso aqui. O governo tem 70% de participação na empresa lá, e foi por essa participação, e foi por essa relação entre a empresa estatal da Noruega e o governo que foi possível que o país ascendesse a níveis elevadíssimos de desenvolvimento econômico e social. E esse é o caminho que nós queremos para o Brasil. Não interessa aos Estados Unidos que o Brasil, por exemplo, possa dispor de seus recursos, tornar-se nação soberana, no momento que para ele é interessante manter as suas relações estratégicas e geopolíticas, por exemplo, impedindo a conformação efetiva do Mercosul, impedindo a conformação da Unasul e impondo aos países subordinados a inserção no livre comércio. Então, o debate sobre o desmonte da Petrobras não pode deixar de observar esse lado, que é um lado extremamente grave, que afeta diretamente a soberania nacional, que afeta diretamente o desenvolvimento da indústria nacional, que afeta diretamente o desenvolvimento da engenharia brasileira, que é uma das melhores, uma das mais qualificadas em todo o mundo. E dizer que a Petrobras está quebrada, está falida, que não tem condições de assumir a sua função social, a sua função econômica e a sua função industrial, é querer dissimular e enganar o povo brasileiro. E nós sabemos que essa história não vem de agora. Nós sabemos que desde quando foi ministro do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso já fez desmontes graves da Petrobras. Cortou o orçamento da empresa em 53%, que só não foi aprovado porque estourou o escândalo dos anões do orçamento e o Congresso paralisou e a medida não foi votada. Mas, por outro lado, fez uma medida impiedosa contra os petroleiros, cortando o reajuste de 13% que já havia sido negociado com o Itamar Franco, que, por causa disso, os petroleiros fizeram uma greve histórica que serve de exemplo para toda a classe operária em todo o mundo. E também, ao mesmo tempo, encaminhou para o Congresso Nacional projetos modificando a relação de empresa nacional e estrangeira, praticamente qualificando isso, e desmontou o monopólio brasileiro do petróleo. Então, portanto, o PL 131 do senador José Serra vem nessa mesma perspectiva histórica
que eu diria que é uma esquizofrenia do PSDB contra a Petrobras, de dissimular a realidade para criar argumentos falsos, para criar dados que não têm consistência na realidade, para propor o desmonte, a entrega da principal indústria brasileira, da principal empresa brasileira, aquela que é a nossa esperança, a nossa possibilidade. E aí também não podemos deixar de lado a direção atual da Petrobras. E aí, senador Paim, seria necessário que aí a Comissão de Direitos Humanos chamasse a diretoria da Petrobras para se explicar nesses projetos que vai contra o fortalecimento da empresa. Nós sabemos que é na distribuição que está o lucro principal da empresa, mais do que na exploração e no refino. Então, como é que a BR distribuidora vai ser vendida, parte dela será vendida? E com qual sentido? Por que 49% da Gaspetro serão vendidos? Isso é absolutamente contrário à indústria nacional, é absolutamente contrário à soberania nacional, isso é antipovo. Então, portanto, nós da Nova Central chamamos a atenção para esse aspecto. O que está em jogo não é simplesmente um aspecto de uma empresa, como diz aqui o Sacha Calmon, que deveria ser totalmente privatizada, ser totalmente desmontada, porque nela quem manda são os filiados da CUT, como se todos os trabalhadores da Petrobras fossem filiados à CUT. Quer dizer, para um jurídico é um desconhecimento, se má fé ou desconhecimento, até com dados que não têm consistência real. Então, o que nós assistimos é a retomada de uma campanha perigosa, uma campanha antinacional para favorecer o imperialismo, para favorecer multinacionais contra a Petrobras. E o que está em jogo, senador Paim, não é apenas a Petrobras, é a soberania nacional, é a possibilidade do nosso país manter o ciclo civilizatório que vem tendo nos últimos anos. É a tentativa de impedir que o Brasil seja autônomo e soberano em relação às suas riquezas, em relação ao seu patrimônio natural, em relação ao seu patrimônio tecnológico. O que está em jogo é a impossibilidade, a tentativa de impedir que o Brasil possa ter o domínio tecnológico para se alçar entre as maiores nações do mundo. E, nesse sentido, com esses encaminhamentos, que nós entendemos que a Nova Central manifesta apoio integral aos companheiros petroleiros pela sua luta, pela sua defesa, pela importância da sua ação em defesa dessa empresa estratégica para o Brasil. É nesse sentido que a Nova Central defende a Petrobras, a função social dela é importante, que a defesa da Petrobras é a defesa de uma educação melhor e de uma saúde mais digna. Portanto, nós somos plenamente favoráveis a esse debate mais amplo, mas, ao mesmo tempo, somos totalmente contrários que esse projeto venha a ser aprovado, da mesma forma como manifestamos a nossa denúncia e a nossa contrariedade às ações e às medidas que a diretoria da Petrobras tem anunciado. Portanto, o Brasil precisa da Petrobras e a Petrobras precisa do Brasil. Muito obrigado. Muito bem.